A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês nessa oportunidade para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias comigo para o livro do profeta Isaías, capítulo 26. Nós iremos iniciar com o versículo de número 3 deste capítulo, onde está escrito: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu vou repetir. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos falar um pouco sobre propósito, porque é de onde nós estabelecemos algo que Deus nos proporciona, uma paz perfeita. Existe paz que não é perfeita. Existe uma paz que não provém de Deus. É a paz que se estabelece através dos recursos, através dos momentos, das circunstâncias. Mas a paz perfeita, ela não depende de recursos e nem de circunstâncias e nem de momentos. Ela é proporcionada por uma comunhão e segurança total e absoluta com Deus. E isso só é possível quando temos um propósito. Então vamos analisar isso. O primeiro tópico que eu quero abranger: obrigações. Deixar o passado, viver o presente, investindo no futuro. Essa é uma obrigação nossa, como seres humanos saudáveis que querem uma saúde emocional, psíquica, física e espiritual. Deixar o passado, viver o presente, olhando e almejando um melhor futuro. Pode acontecer das coisas não serem ou não acontecerem do jeito que imaginamos ou tentamos que elas se tornem, mas isso não é motivo para nos desanimar e nem tampouco tirar o nosso propósito. No livro de Eclesiastes, nós temos que tomar uma atitude para mudar a nossa maneira de ver e falar com respeito a certas coisas. Eclesiastes 7, versículo 10, está escrito: Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não é sábio perguntar assim. Você ouve, às vezes você até fala coisas do tipo: antigamente a igreja era melhor, antigamente a minha casa era melhor, o meu trabalho era melhor, o bairro onde eu morava era melhor, as coisas eram melhores. Esse tipo de argumento, ele não é de maneira alguma edificante, sábio ou saudável. É como se você estivesse parado, olhando para trás, deixando de progredir, caminhando para frente. Porque você está visualizando, está vislumbrando-se com o que passou, esquecendo do que está vivendo e das possibilidades futuras. É um retrocesso, é um andar para trás. Então, Salomão disse claramente: isso não é sábio. Vamos tomar uma atitude. Vamos começar a viver o presente. Eu tenho um exemplo interessante acerca disso. Eu sou praticante de uma arte marcial coreana chamada Taekwondo, uma arte de ataque e defesa com os pés e com as mãos. E eu fiz isso há décadas passadas, com um empenho, com afinco, com uma dedicação, que eu acabei me sobressaindo neste esporte. Depois eu fiquei parado por algum tempo, me dedicando à família, à igreja, me dedicando à minha vida pessoal. E de repente eu retorno às atividades físicas dos treinamentos de Taekwondo, depois de décadas. Só que hoje eu não posso ficar comparando o Taekwondo, as técnicas, a evolução com o que foi há décadas passadas. Porque eu estou retrocedendo, eu estaria retrocedendo se assim eu fizesse. Então eu entendo que hoje mudou muito. As pessoas estão mais concentradas, as pessoas estão mais profissionais, elas estão mais informadas, elas têm mais acessos, mais recursos. Então hoje um atleta tem maior desenvoltura do que atletas em minha época. Então, para me adaptar a esta época, eu tenho que abrir mão daquilo que eu vivi naquela época. Já pensou se eu chego na academia e fico o tempo todo
falando com os alunos, com os professores, com os atletas, que no meu tempo o taekwondo era melhor? Eu vou me tornar uma pessoa insuportável e ainda correrei riscos de ser provado para ver se realmente o meu taekwondo antigo é melhor do que o taekwondo atual dos que estão ali treinando. É até desrespeitoso da minha parte fazer isso. Então eu preciso entender, aquilo que passou tem um sentido, tem uma importância, tem uma instrução, mas não volta. Agora estamos vivendo o presente. Se nós ficarmos presos ao passado, isso pode se definir também por melancolia. Pessoas que vivem presas ao passado. Então, a palavra de Deus para nós é essa. Vamos tomar uma atitude. Vamos deixar o passado. Vamos viver o presente, olhando para o futuro. Amém? Jesus também disse isso no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no verso 62. Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, pondo a mão no arado e fica olhando para trás, ele é apto. Isso não é apto para o reino de Deus. Se você põe a mão no arado e fica olhando para trás, você não é apto para o reino de Deus. Você colocou a mão no arado, você está se disponibilizando, dizendo, colocando a mão no arado, que vai ir para frente, que vai trabalhar, que vai seguir aquela meta, aquele propósito, e fica olhando para trás. Então você não é apto. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E o que é pior, você vai se frustrar, vai decepcionar os outros e vai ser um motivo de escândalo por causa da sua mentalidade ultrapassada. Nós precisamos de um renovo, de uma consciência nova. Veja bem, também em Lucas 14:33, Jesus aconselha assim: pois todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Abrir mão, despreender-se. Quando eu cheguei na academia, eu volto para a minha experiência pessoal, eu cheguei expondo as técnicas que eu tinha aprendido há décadas passadas. Aí o meu professor disse: olha, essa técnica já não se aplica assim. Ela tem uma nova maneira de se aplicar. Ou seja, ela tem uma mudança, ela teve uma evolução. Ela não ficou presa naquele momento, naquele instante, naquela condição. Porque ela foi superada. E se eu insistisse em aplicar aquela técnica daquele jeito, dando ênfase ao que eu tinha aprendido, eu nunca iria aprender a técnica correta atualmente. Então, se eu não abro mão, não renuncio àquilo que ficou para trás, como é que eu vou aprender coisas novas? Eu preciso abrir mão das coisas que ficaram para trás, para que eu me torne aluno, discípulo de Jesus Cristo, que me ensina a viver o presente, que me ensina a viver o agora. Ele sim reconhece e sabe do meu passado e traz para mim instruções e lições para que eu não cometa os mesmos erros. Mas eu não posso ficar preso ao passado, tentar trazer o passado para agora, porque isso é impossível. Por isso eu preciso abrir mão, eu preciso renunciar para que eu me torne discípulo, apto para aprender. Em Isaías 43, versículos 18 e 19, o próprio Deus diz para o povo israelita assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Está saindo a luz, porventura não o percebeis? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Será que você não está percebendo que Deus está renovando as coisas? Os dias estão sendo renovados, as misericórdias de Deus se renovam, as oportunidades são novas. O amanhã que você terá não é igual o hoje, nem tampouco como ontem. O hoje é muito maior, muito melhor do que o ontem. O amanhã você ainda não tem, então viva o hoje. Não fique lembrando das coisas passadas. O termo lembrar aqui não é apenas pensar, ter uma lembrança. Não, o lembrar é ficar preso, é ficar tendo aquilo com algo que nunca pode ser liberado. Vamos aqui fazer um comentário delicado, mas necessário para este assunto. Suponhamos que você tenha, e é claro que deve ter, pessoas da sua família, entes queridos que vieram a falecer. Então você vive de luto há mais de décadas por alguém que já morreu.
pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser seu irmão, pode ser seu esposo, pode ser quem quer que seja. O seu luto não vai trazê-lo de volta. Você sair do luto, dessa tristeza interminável, não vai ofendê-lo nem desonrá-lo. A minha mãe faleceu e nós não tivemos um convívio muito bom. Eu sou filho único. E quando ela veio a falecer, nós estávamos começando a nos envolvermos. Foi para mim muito traumatizante. Então, eu sofri com isso. E há pouco tempo eu não estava conseguindo superar essa perda. Eu me sentia culpado, eu me sentia uma pessoa impotente, eu me sentia muito mal, eu entrei em depressão. De repente eu comecei a orar e Deus me deu uma dica como agir nessa situação. Ele me fez entender o que minha mãe queria para mim. O que minha mãe realmente pensava ao meu respeito. A minha mãe sempre quis o bem para mim. A minha mãe sempre quis o melhor para mim. Então, a minha mãe não está mais viva, eu não tenho mais contato com a minha mãe. Eu tenho lembranças dela. Então o que eu vou fazer para honrar o nome da minha mãe? Vou ser feliz. Vou alcançar algo na minha vida. Vou progredir. Vou conquistar. Então eu preciso fazer algo para ser melhor. Porque isso é um meio de eu honrar a minha mãe, que já não existe, que já não está comigo. Ela não vai estar vendo isso. Não tem essa ideia de que onde ela está me vendo, não. Mas uma coisa é certa, eu vou me sentir bem em fazer aquilo que a minha mãe sempre quis que eu fosse uma pessoa melhor. Então a minha saúde emocional, a minha saúde psíquica vai estar em dia, porque eu vou me desprender dessa perda. Mas eu não tenho mais como voltar atrás. E vou viver o presente lutando para fazer sempre algo melhor, em honra da minha mãe, que eu amo e não tenho mais comigo. Mas eu a considero, porque esse amor é infinito. Amém? Então são coisas que a gente aprende com o tempo, através de oração. Nós precisamos abrir mão do passado. O passado, ele tem uma importância no contexto geral. Uma importância de lições, de instruções, de experiências que adquirimos, de testemunho que podemos dar, sim, de coisas que nos ocorreram, mas não é para ser trazido para hoje e nem tentar vivê-lo novamente. Eu fui dependente químico, usuário de drogas como maconha, cocaína, crack. E sabe o que faz uma pessoa se tornar um dependente químico? Na maioria das vezes é a busca pela mesma sensação que ele teve usando algo ontem. Então, você usa a droga hoje e amanhã você quer sentir a mesma coisa que você sentiu ontem. Então você vai usar um pouco mais. Você vai sempre aumentar a dose. Então você vai se tornar dependente. Por que você se torna dependente? Porque você sempre busca o passado. Então você fica no presente, buscando o passado e enterrando o futuro. E isso através de substâncias alucinógenas. Agora veja bem, se você abre mão do passado, você quebra um elo, você consegue se desvencilhar. É interessante isso. Então eu não quero mais sentir aquela sensação que eu senti no passado. Então eu não vou buscar mais usar drogas agora, no presente. E no futuro eu estarei limpo. Isso é uma estratégia que faz com que nós encontremos ferramentas para agir, para trabalhar contra a dependência química, contra a dependência emocional, contra vários fatores prejudiciais ao ser humano. O abrir mão do passado. Para finalizar, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, está escrito: olhando para onde devemos olhar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse é o nosso objetivo. Temos que ter uma atitude, abrir mão do passado, extrair sim lições e experiências e podermos dele testemunhar, mas entendermos que ele não volta, ele já passou. E vivermos o presente visualizando o futuro. Não pensando, não vai dar certo, não pensando, pode dar certo, não criando expectativas acima do possível, mas tendo uma mente moderada. Amém? E ter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Não é a igreja antigamente que era melhor. Sou eu atualmente que não estou tão bem. Essa é a grande realidade.
Eu preciso estar bem nos dias em que eu estou vivo, e este dia se chama hoje, para que eu alcance um melhor futuro. Meus amados e queridos irmãos, eu disse que estava terminando, e sim, vou terminar com um versículo muito conhecido das Escrituras, que se encontra no livro do profeta Jeremias. Uma passagem que nos ajuda a entender que o futuro que Deus tem para nós é incomparavelmente melhor do que aquilo que nós imaginamos. Só que para alcançarmos esse futuro, nós precisamos viver o presente de forma saudável, de forma correta e de forma coerente, para que possamos ter a paz e a alegria que o Senhor Deus tem para nós. Finalizo com este versículo, ou esses 3 versículos. Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13, onde está escrito: Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais e um futuro. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esses versículos estão dentro de um texto, cujo contexto abrange uma situação específica de Israel. Estavam cativos na Babilônia. E essa foi uma carta enviada com as palavras de Deus para o Israel cativo. E mesmo eles estando presentemente presos, que eles deveriam entender que Deus tinha para eles um futuro. Então você pode estar hoje passando por uma situação aparentemente insuportável, imutável, irreversível, totalmente fracassada. Mas saiba, se você tem um propósito, e eu te dou uma dica de propósito: tome uma atitude, abra mão do passado e tenha um dever, olhe para Jesus Cristo. Você terá a verdadeira paz, a paz perfeita. E Deus tem um futuro para você. Um futuro na terra, de gozo e regozijo. E um futuro eterno, de alegria infindável. E Deus continue falando e venha completar o que faltou neste pequeno momento de reflexão em sua palavra, em nossos corações. Amém? Deixa o Senhor fazer a obra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.